Olá, vou gravar o comentário para 300 emissoras de rádio, que já o terão publicado a essa hora, para este 6 de abril, terça-feira. Não esqueça de se inscrever se ainda não estiver inscrito e de dar o seu like ou o seu dislike ao final. Vamos então ao comentário. Bom dia. Pois é, o ministro Cássio Nunes Marques, lendo a Constituição, disse que a Constituição está acima dos homens, né, e determinou que, sim, que o culto, as igrejas, os templos não podem ser fechados por decretos de prefeitos e governadores, porque a Constituição manda, aliás, é numa cláusula pétrea, é um direito fundamental, está no inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Bom, a Constituição, como disse o Dr. Ulisses, é cidadã. É fácil de ler, de interpretar, de entender, né? Só que os ministros do Supremo conseguem fazer outra leitura. Eu estou dizendo isso porque ontem o ministro Gilmar Mendes, que os mais próximos do Supremo dizem que é o que mais sabe de recursos, de direito, de leis, de Constituição, entre os 11. E ele citou jurisprudência, deu voltas e mais voltas. Eu li a decisão dele e derrubou isso. Ele disse que tem uma pandemia, que é uma situação grave, que tem que ser considerada, portanto, que isso não significa tolher a liberdade de crença, de religião, né, que é apenas fechamento de templo. Só que está escrito na Constituição, né? Está lá escrito. Esse é o problema, né? Há mil interpretações, uma exegese, vamos chamar assim, bem inteligente, do ministro Gilmar Mendes, mas está lá escrito: livre exercício dos cultos religiosos. O exercício de cultos é feito dentro dos templos. E se os templos sendo fechados, a gente fica lá para os tempos de imperador romano perseguindo cristão que tinha que fazer culto nos labirintos, embaixo da terra, né? Mas, enfim, ele diz que é mais importante a pandemia, só que será que ele não sabe que, por exemplo, a missa em que eu vou domingo, eu primeiro tenho que mostrar a minha temperatura para poder entrar, tem limite de entrada na igreja, é obrigado o distanciamento na hora de sentar, não tem mais o aperto de mão na hora do Paz de Cristo, a hóstia é posta na mão, né, e não na boca, tem lá álcool gel disponível, todo mundo tem que estar de máscara, né? Então há modos de administrar isso, e não simplesmente fechando. Parece que agora bate-se o Supremo contra a religião, né? O ministro Nunes Marques fica olhando, o que foi que houve? Gilmar Mendes é superior a mim, o Procurador-Geral da República já mandou um recurso ao presidente do Supremo dizendo: não, peraí, quem se manifestou primeiro foi Nunes Marques, então esse pedido aí era de um partido político que queria a abertura, o pedido que foi negado devia ter sido enviado para Nunes Marques, que aliás foi ironizado pelo ministro Marco Aurélio, disse: ele deve ser muito religioso, né? Aí a recíproca se torna verdadeira, né? Se torna plausível dizer que quem dá habeas corpus para um traficante também pode ser muito torcedor do tráfico, né? Então é estranha essa observação. Mas, enfim, mudando de assunto, eu costumo ouvir, né, que no mundo inteiro, quando um governante não sabe o que fazer com a Covid, manda fechar tudo. É digamos, o recurso burro, né? Manda fechar tudo para ver o que acontece. A gente viu o que aconteceu na Itália, por exemplo, em que todo mundo foi para casa e explodiu a contaminação, né? A gente está vendo lockdown na Inglaterra, em muitos lugares, mesmo em São Paulo, né, que
não resolve, não aparece o resultado. Não aparece o resultado. Eu acho que tem que seguir onde dá certo. E Chapecó agora é o mais novo exemplo de fazer uma boa administração da Covid e obter resultados. O prefeito de Chapecó, o João Ribeiro, está mostrando UTI vazia. Está mostrando que Chapecó, que é uma grande metrópole, a grande metrópole do oeste catarinense, metrópole econômica, populacional, né, tem 250 mil habitantes, mas está liderando uma região ali de quase 2 milhões de habitantes. Ele está mostrando que havia 6 mil infecções e caiu para 800, que havia 18 mortes por dia, caiu para 2. Né? Então, quais são os resultados? É fazer o tratamento imediato, né? e fazer com que os hospitais funcionem com devido respeito às regras, né? Não tem preconceito, não tem trevas, né? É a luz da medicina, da experiência, do que deu certo, né? Do que tem dado resultado, liberdade absoluta para os médicos, não é aquela censura que algumas secretarias de saúde fazem sobre médicos, hospitais fazem censura sobre médicos, os médicos querem cumprir o seu juramento de diminuir sofrimento, né, e curar as pessoas, e são impedidos muitas vezes. Né? Isso é uma coisa, maluco, é incompreensível. Né? Bom, resultado, o presidente Bolsonaro vai lá, está levando o ministro da Saúde para ver o que dá certo, para ver ali em loco, entrar nos hospitais, visitar, conversar com o prefeito, saber o que aconteceu lá em Chapecó. De Brasília, Alexandre Garcia.